Olá, turma! Olá, turma, tudo bem? Espero que sim. Vamos iniciar agora mais uma aula de História do sétimo ano, certo? E dessa vez nós vamos iniciar com um conteúdo novo, né? Então, vocês peguem aí o módulo 2 e abram no capítulo Humanismo e Renascimento. E agora nós vamos estudar o que foi o Renascimento, onde ele ocorreu, quando ele ocorreu e quais eram as principais características, certo? Para isso, a gente vai ter que revisar um pouquinho algo muito importante, que é o quê? A periodização da história, né? Quando a gente fala em história, a gente tem que entender que ela está dividida em grandes períodos. A gente tem a pré-história, a Idade Antiga, a Idade Média, moderna e contemporânea. Só que aqui, para o nosso conteúdo, que é Renascimento e Humanismo, a gente vai ter que se ligar apenas nesses três períodos da história que vocês estão vendo aí. Na Idade Antiga, na Idade Média e na Idade Moderna. Por quê, professor? Vamos lá. O que foi a Idade Antiga? A Idade Antiga ela foi um período da história, né, marcado pela invenção da escrita lá na Mesopotâmia, né, e ela vai se estender ali até o fim do Grande Império Romano, certo? Ou seja, a gente vai ter na Idade Antiga a ascensão das grandes civilizações, como Mesopotâmia e Egito, e também as civilizações romana e grega. Essas civilizações de Roma e Grécia, elas são consideradas como civilizações clássicas, é uma cultura clássica. Por quê? Né? Porque nesse período aqui nós tivemos o desenvolvimento da ciência, o desenvolvimento das artes, certo? Então, assim, e como ele ocorreu na Europa, né, para os europeus foram civilizações clássicas. Depois desse período, nós vamos ter a Idade Média, que nós estudamos no início do ano. A Idade Média, pessoal, ela teve um período aí de 1000 anos, ou seja, durou um bom tempo, né? E nesse período nós também tivemos o desenvolvimento da ciência, né? Nós tivemos a ascensão do feudalismo, a queda do feudalismo, e nós tivemos, sobretudo, o papel da igreja como principal instituição do período. Então, por quase 1000 anos, a Igreja Católica ela foi a principal instituição da Europa. E por fim, quando a Idade Média ela chega ao fim e a gente tem o início da Idade Moderna, essa transição de um período para o outro vai ser marcada pelo evento, né, pelo movimento que nós chamamos de Renascimento. Né? Quem deu esse nome de Renascimento? Foram os próprios pensadores, né, os próprios cientistas aí que estavam vivendo na Idade Moderna. Eles olhavam ali para a Europa, para a Idade Média, aliás, com um certo preconceito, porque eles acreditavam que era a Idade das Trevas, foi uma idade que não teve avanço, justamente porque era o período em que a Igreja Católica estava dominando. E aí agora, nessa Idade Moderna, haveria o homem moderno, ou seja, esse homem moderno agora ele era livre da Igreja, ele tinha luz, né? Ele agora saberia pensar por si só. Então, por isso a gente vai ter o nome Renascimento, certo? E aí é um ponto que a gente tem que ter muita atenção, né? Por quê? Porque o Renascimento ele foi um movimento cultural, foi um movimento econômico e foi um movimento político, né, que aconteceu especialmente na Itália, mas em outras partes da Europa também, durante o século XIV, XV e XVI. Então, durante esses 3 séculos aí, a gente vai ter o desenvolvimento do Renascimento. E como eu falei para vocês, esse movimento ele vai influenciar tanto as artes, a cultura, a política, a economia, a sociedade, certo? Por que esse nome, Renascimento? Lembra no primeiro slide que eu falei para vocês que a gente teve na antiguidade as civilizações clássicas? Pois bem, os renascentistas, né, que eram esses pensadores que viviam aí na Idade Moderna, eles imaginavam que queriam trazer de volta um período de prosperidade da Europa. Esse período não poderia ser a Idade Média, porque a Idade Média foi marcada pela o controle da igreja. Então, o período que eles achavam que seria melhor para trazer de volta seria a Antiguidade Clássica. Então, eles queriam renascer essa cultura da Antiguidade Clássica,
certo? Então o nome principal era esse. Renascimento vinha desse renascer, de renascer a cultura da Idade Clássica. Aí nós temos que ter alguns cuidados com os estereótipos que muitas vezes nós criamos, né? Quem disse que a Idade Média foi a Idade das Trevas foram os renascentistas, né? Obviamente eles iam criticar o movimento que veio antes, criticar o período que veio antes. Mas nós temos que ter cuidado porque, diferente do que se difunde por aí, a Idade Média ela teve muitos avanços, teve o desenvolvimento de muitas ciências e foi um momento importante para a Europa, certo? Vamos entender agora o contexto do desenvolvimento do Renascimento, desse período aí de renascer da cultura clássica, onde o homem moderno agora ele pensava por si só. A gente vai ter o fim da Idade Média, como eu tinha falado para vocês. Lembra que na Idade Média, especificamente durante o feudalismo, houve a ruralização na Europa, onde as pessoas saíram das cidades e foram para os campos? Pois bem, no fim da Idade Média, com o Renascimento, vai haver o movimento contrário. As pessoas começam a sair das pequenas cidades camponesas e vão para as cidades urbanas. Então, a gente vai ter o desenvolvimento urbano. As cidades elas começam a ficar lotadas de gente, né? E automaticamente, quando a gente vai ter uma grande concentração de pessoas, nós vamos ter também desenvolvimento de comércio, desenvolvimento de feiras, certo? Nesse período também, nós vamos ter o que nós chamamos de contestação da Igreja Católica, né? As pessoas elas não aceitavam mais o que a Igreja dizia. Como assim, professor? A igreja deixou de existir? Não, a igreja ainda tinha seu papel, ainda tinha fiéis, ainda tinham católicos. Muitos desses renascentistas eram católicos, mas agora eles não aceitavam tudo que a igreja falava. Eles contestavam, né? Então, por exemplo, uma das teorias que a igreja defendia muito era a teoria da Terra como centro do sistema solar. Isso quem difundia era a igreja, mas os estudiosos já iam dizer o contrário. Então, assim, mesmo muitas vezes seguindo a religião católica, eles contestavam, né? E aí é o que a gente chama também de mudança de mentalidade, porque inicialmente isso vai estar restrito especificamente para os estudiosos, depois essa mentalidade vai mudar para a população também, certo? Quais foram as principais características desse período? Aí a gente tem uma imagem do Leonardo da Vinci, né, que foi um dos grandes pensadores e artistas do período, conhecidíssimo até hoje. E as características são o humanismo, o antropocentrismo, a valorização da razão e a retomada da cultura clássica. Vamos entender direitinho cada um desses pontos. O humanismo. O que foi o movimento humanista? O que foi o movimento intelectual do humanismo? O humanismo ele foi um movimento que ele valorizava o ser humano. Estão vendo aí, ó, o cérebro humano sendo valorizado, a razão, né? Rompendo com a forte influência da igreja e do pensamento religioso da Idade Média, né? Lembra que na Idade Média a igreja prevalecia. Se a igreja dizia que 1 mais 1 era 3, a população teria que concordar. Então agora com o humanismo a gente vai ter uma valorização do pensamento humano, né? O próprio nome já diz, humano vem de ser humano. E aí é um momento em que a valorização do pensamento vai estar focada principalmente nos seres humanos. No humanismo, a gente tem uma valorização da razão e do pensamento racional, né? A gente vai ter, inclusive, o desenvolvimento da ciência nesse período, contrário ao pensamento religioso da Igreja Católica, né? Então, assim, nem sempre o que a Igreja fala é verdade. Eles vão começar a criar teorias, criar leis para ir contra isso. Durante o Renascimento, nós vamos ter também um movimento que nós chamamos de antropocentrismo. O antropocentrismo, pessoal, nada mais do que a corrente de pensamento em que o homem é o centro do universo. Ou seja, o homem ali é que é responsável por todas as mudanças, todas as ações que acontecem ao seu redor. É o antropocentrismo. Diferente do teocentrismo na Idade Média. Professor, o que é teocentrismo? Vamos ver essa diferença agora, né? O teocentrismo é quando Deus se coloca no centro do universo. Ah, professor, mas Deus é importante? Com certeza, né? Principalmente na religião cristã, Deus ele é o centro do universo. Só que, quando eles afirmavam isso durante a Idade Média, era querendo dizer que
Deus saberia de todas as coisas e aqueles seguidores de Deus teriam que fazer tudo que estava, por exemplo, na Bíblia, né? Então, o homem ele não poderia pensar por si só, ele não poderia pensar de forma diferente. Já no antropocentrismo, sim, o homem ele vai poder pensar de uma forma diferente. O ser humano agora é o centro do universo. Nesse período também a gente vai ter uma difusão de uma ideia importantíssima, que é o heliocentrismo, né? Nessa concepção do heliocentrismo, que até então foi uma novidade na Europa, ela diz que o Sol é visto como o centro do sistema solar e não a Terra, como afirmava a Igreja Católica. Então, por muito tempo, a Igreja ela afirmou, inclusive até tinham cientistas que defendiam, de que o centro do sistema solar era a Terra, que é o geocentrismo. E, na verdade, com os estudos de alguns cientistas da época, como Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, a gente vai ter a comprovação de que não. A Terra ela gira em torno do Sol, assim como diversos outros astros, né? Então aí nós vamos ter a diferença entre o geocentrismo, que é a teoria de que a Terra é o centro do universo, e o heliocentrismo, que é a teoria comprovada e mais aceita atualmente, né, de que na verdade o Sol é que está no centro do sistema solar e que todos os demais astros giram ao seu redor. Aí é uma imagem ilustrativa para vocês verem o geocentrismo e o heliocentrismo. A Terra girando junto com os outros astros em torno do Sol. Na primeira imagem é todos girando em torno da Terra. Professor, como é que essas ideias se espalharam, se a Europa era tão grande? Nós vamos ter alguns motivos principais, né? Um desses fatores foi a invenção da máquina de cópias, chamada de prensa de Gutenberg, desenvolvida pelo alemão Johann Gutenberg. É como se fosse uma máquina de fazer xerox, né? Claro que não era com a tecnologia que a gente tem hoje. Nesse período aí, a máquina ela tinha várias letrinhas pequenas que iam se encaixando para formar as palavras, e frases e textos. E aí, com essa máquina de cópias, a gente não vai precisar mais daqueles copistas, que eram os monges que copiavam tudo à mão. Agora, a gente vai ter uma maneira muito mais fácil de fazer cópias e espalhar essas ideias. Nesse período, como eu falei, a gente vai ter o desenvolvimento de muitas ciências, né? Principalmente astronomia, astrologia, filosofia, geografia, botânica, anatomia. Se vocês observarem nessa imagem aí, ó, nós temos alguns cientistas, alguns pensadores dessecando um cadáver, né? Abrindo aí um cadáver para poder estudar ele por dentro. Enfim, essa anatomia foi uma das ciências desenvolvidas no período. Inclusive, alguns artistas como Michelangelo, o Leonardo da Vinci, eles também dessecavam cadáveres para poder estudar como era o corpo humano por dentro. E como é que a igreja reagia a tudo isso? A igreja, desde a Idade Média, como a gente já tinha visto, ela tinha e mantinha um tribunal para condenar e julgar as pessoas que iam contra seus dogmas. Era o Tribunal da Santa Inquisição. E muitas vezes as pessoas que, por exemplo, criavam teorias diferentes da igreja, difundiam ideias diferentes da igreja, elas eram condenadas no Tribunal da Santa Inquisição. Muitas delas morriam queimadas em fogueiras, outras eram aprisionadas. Enfim, a gente vai ter vários castigos aí. Como vocês estão vendo na imagem, é um cientista sendo julgado por todo o tribunal. E, como eu tinha falado para vocês, a gente vai ter também a retomada da cultura clássica. Essa retomada da cultura clássica nada mais é do que os europeus eles queriam trazer de volta aquela cultura desenvolvida na Grécia e na Roma Antiga. E aí vocês lembram que na Grécia e na Roma Antiga a gente vai ter uma valorização do corpo humano, muitas esculturas, estátuas nuas, né? É o que a gente vai ter de retomada agora no Renascimento. Aí a gente pode analisar um quadro bem superficialmente, porque na próxima aula vai ser especificamente para o Renascimento Cultural, de um dos quadros muito famosos, né, que é o Nascimento de Vênus, que é uma obra do Sandro Botticelli, que foi um artista do período do Renascimento. Se vocês observarem aí, a gente tem elementos da cultura religiosa, né, esses anjos aí soprando, mas no centro nós temos Vênus. Quem é Vênus? Vênus nada mais era do que uma deusa romana. Então, eles pegavam deuses, pegavam seres da mitologia grega, mitologia romana, e incorporavam nesses novos quadros.
E aí nós vamos ter uma valorização do corpo humano, né? Deus não é mais o centro do universo, agora é o homem. Então o homem é que vai ser figura principal. E o renascimento científico, além do renascimento cultural que nós vamos nos dedicar para estudar na próxima aula, a gente tem que entender também o renascimento científico, que foi o renascimento daquelas ciências que eu falei para vocês. E essa ciência, ela se desenvolveu principalmente a partir de 3 princípios básicos, desenvolvidos lá no período da Idade Moderna e que até hoje são utilizados, que é o raciocínio, a observação e a experimentação. Vamos entender o que aconteceu em cada um desses períodos, desses princípios. O raciocínio nada mais é do que a capacidade de tirar conclusões baseadas na razão. Então, assim, você pensava, você tirava uma conclusão e você defendia, você divulgava essa sua conclusão, certo? Aí, para ilustrar, nós temos uma imagem do ornitóptero, que é uma máquina desenvolvida pelo Leonardo da Vinci, lá ainda no século XVI, século XV, século XVI, daí que é uma imitação das máquinas voadoras, dos aviões de hoje em dia. Ó, centenas de anos antes do avião de fato ser desenvolvido. A gente vai ter também a observação, né? Eles observam a natureza e principalmente os detalhes humanos, então as esculturas, as pinturas, elas vão ser riquíssimas em detalhes, certo? E aí, nessa imagem para vocês, a gente tem, por exemplo, o embrião dentro do útero. Essa também é uma obra, também é um escrito de Leonardo da Vinci, né? E muitas vezes eles aproveitavam-se de corpos de pessoas que haviam falecido para fazer esses estudos anatômicos. Por fim, nós temos a experimentação. Depois de você raciocinar e pensar sobre, depois de você observar, você vai experimentar para ver se a sua teoria, se a sua lei é verdadeira. Então a experimentação, ela nada mais é do que a capacidade, a habilidade da gente reproduzir o mesmo fenômeno para ver se obtém o mesmo resultado, né? E aí vocês conseguem ver uma imagem de um automóvel desenvolvido pelo Leonardo da Vinci há centenas de anos, quando nem se imaginava ainda em desenvolver automóveis, né? Então a gente vai ter, nesse período aí do Renascimento, o chamado desenvolvimento da ciência, o renascimento científico, certo? Na próxima aula nós vamos estudar especificamente o renascimento cultural e como ele ocorreu em diversos lugares da Europa, como na Itália, na Inglaterra, na Alemanha, na Holanda, em Portugal. E aí nós vamos estudar também alguns desses principais artistas, Leonardo da Vinci, o Michelangelo, o Botticelli, o Rafael Sanzio, daí qual a contribuição desses artistas para a arte, para a cultura do Renascimento, certo? Por hoje é só. Se vocês não entenderam, anotem as dúvidas, anotem os comentários para vocês fazerem na próxima aula, que será por videoconferência. E agora, essa é a atividade que eu quero que vocês façam. Atividade da página 293, 298, 299 e 303, certo? Bom, pessoal, a aula de hoje foi essa e até a próxima aula para nós estudarmos um pouquinho mais sobre o renascimento cultural.